está acontecendo um encontro entre os professores coordenadores de núcleo pedagógico e o núcleo de informações educacionais e tecnologia. O objetivo desse evento é conhecer os recursos do aplicativo, né? São alguns recursos que podem auxiliar no ensino híbrido. A gente tem, por exemplo, o menu de conteúdos, que são aulas idealizadas para interação na sala de aula. A gente tem um repositório também, que são todos os materiais que a gente elabora para essas aulas, eles estão disponíveis no repositório. E tem a nova função de tarefa também, tarefas que está vindo por aí, além de muitas outras. Esse encontro ele tem como objetivo inteirar os PCNPs com essa tecnologia e com esses recursos do aplicativo do Centro de Mídias, porque eles podem servir como multiplicadores nas suas diretorias. Assim que vai acontecer também uma troca ali, e essa troca vai fazer o Centro de Mídias estar sempre melhor e também vai auxiliar no ensino-aprendizagem no âmbito escolar. Bom, pessoal, prazer, meu nome é Daniela, eu sou uma das responsáveis pela concepção do programa Ampliação Híbrida, que vocês já devem estar começando a ouvir falar. Eu estou aqui com o meu parceiro Daniel. Oi pessoal, prazer, Daniel. Eu também estou junto com a Daniela, né? Nós somos conhecidos na Secretaria como os Danis. E nós cuidamos desse programa de ampliação híbrida, ela mais perto da viabilização tecnológica do programa, eu mais perto das questões de conteúdo e dos aspectos mais pedagógicos do programa. Antes da gente efetivamente começar a falar sobre o programa de ampliação híbrida, a gente achou importante, aí indo para o nosso primeiro slide, falar um pouco sobre qual é a intersecção das nossas principais iniciativas da Secretaria esse ano, né? Que não necessariamente envolvem tecnologia, mas que tem aí no cerne aí algumas mudanças importantes. A gente está falando de 3 programas. O primeiro, o Novo Ensino Médio, que começa a ser implementado nesse ano. O nosso programa de ampliação híbrida, que vai ser o foco da nossa pauta aqui agora. E, por fim, o programa de recuperação. No primeiro momento, né, a gente vai falar aqui rapidinho das intersecções entre esses programas, o que eles têm em comum. Os 3 têm uma coisa em comum que todos são orientados pelo currículo paulista, né? Seja pelo currículo paulista na plenitude dele, das suas habilidades, áreas de conhecimento e competências, seja por um recorte baseado na matriz de habilidades essenciais, que no geral está orientando o programa de recuperação, tá? O que o Novo Ensino Médio tem em comum com a ampliação híbrida ou vice-versa, né? A gente está falando de programas que têm como cerne a diversificação da aprendizagem, né? A forma como o aluno aprende pode ser viabilizada a partir de organizações curriculares diferentes, que não só a organização por disciplina, a organização de aulas expositivas. A gente está falando também de a escolha do estudante como uma possibilidade nesse modelo, né? Para que ele possa trilhar caminhos acadêmicos a partir do seu projeto de vida. A gente está falando também de aprofundamento da aprendizagem, então mais momentos e espaços e tempos de aprendizagem para que ele possa aprofundar em áreas do conhecimento com as quais ele se relaciona melhor ou que ele tem maior necessidade de desenvolvimento. Por fim, entre a ampliação híbrida e o programa de recuperação, a gente está falando de instrumentos que vão apoiar a aprendizagem em 2021, né? Seja resgatando aprendizagens e habilidades essenciais do ano de 2020, que talvez tenham ficado comprometidas pelo contexto de pandemia e de ensino remoto, mas também no sentido de reforçar habilidades que vão ser trabalhadas esse ano de 2021 de outras formas, né? Seja preparando previamente, como é o caso do programa de recuperação, seja simultaneamente, como é o caso do programa de ampliação híbrida, sobre o qual a gente vai conversar aqui agora. Vou passar a palavra para a Daniela para ela explicar um pouco mais a lógica geral do programa. Bom, pessoal, o Dani deu um ótimo panorama, né, como essas coisas se interseccionam. E agora, falando do programa de ampliação híbrida efetivamente, que é esse que vai ser lançado no dia 8 de março, como que a gente está desenhando ele? Em primeiro lugar, ele é um programa cujo público-alvo são os alunos mais vulneráveis da rede. Então, a gente sabe que são os alunos que provavelmente tiveram mais dificuldade de acompanhar o ano letivo em 2020 pelos centros de mídias,
são alunos que têm mais dificuldade em casa também, né, de conseguir acompanhar a escola, e inúmeras outras questões que a gente sabe, vocês devem saber ainda melhor do que a gente. A nossa ideia é expandir a carga horária desses alunos que estão em escolas regulares, né, não vale para as PEIs o programa, e para garantir que esses alunos tenham o instrumento suficiente para conseguir ter a expansão na carga horária online, né, porque essa parte vai ser toda online, a gente vai distribuir chips de dados móveis para eles, porque, de novo, a gente sabe também que esses são os alunos que têm menos acesso à internet, à conectividade. A gente fez todo um mapeamento assim, de quais operadoras pegam melhor em quais lugares, para garantir que isso seja efetivo, né? O foco do programa são esses alunos vulneráveis das faixas de renda pobreza e extrema pobreza, então são realmente os que mais precisam, os que mais têm chance de ficar para trás num cenário pós-pandêmico, né, ou pandêmico, porque ainda não saímos dele. E aí vai ter foco em anos finais do ensino fundamental e ensino médio inicialmente, né? A ideia é que esse seja um piloto para aproximadamente 570 mil alunos que vão receber os chips, mas que em 2022 a gente faça os ajustes necessários e consiga pensar numa coisa expandida para a rede. Esses alunos, a ideia é que eles passem 1h15 a 1h45 diariamente estudando a mais, além das 5 horas regulares. E aí, como tudo é desenhado para ser online, a gente quer que seja do jeito mais flexível e que encaixe na rotina do aluno. Então, se ele quiser acumular no final de semana, a gente não vai recomendar, é claro, mas tudo bem. Se ele quiser fazer dois tempos em um dia, tudo bem também, enfim. Ele pode desenhar o jeito que for melhor para ele. E ele vai ser organizado em grupos de 8 a 12 alunos, mais ou menos. E o que já é muito bacana, né? Porque eles vão ter, assim, de alguma forma, um grupo pequeno para se apoiar, para se ajudar. E eles vão ser orientados pelos professores orientadores de estudos, que vão ter 2 encontros semanais com esse grupo de alunos para orientar mesmo, para tutorar de alguma forma esse grupo e para ajudar eles a cumprirem as trilhas formativas, que o Dani vai explicar melhor, que é o conteúdo do que eles vão estar fazendo nessa 1h45, né? E aí, assim, a ideia de professores orientadores de estudos, neste momento, é super inovadora, no sentido de que não existe na rede hoje, né, um programa que aproxime tanto os professores de grupos tão pequenos, né, e que consiga fazer ele estar tão próximo assim, do aluno. E aí, isso é muito bacana considerando esse público-alvo, né, que certamente tem dificuldades assim, que vão além das pedagógicas, é claro, e que esse professor também possa ter um papel de apoio, de suporte, de monitoramento desse aluno. Eu acho que tem um ponto importante até para esclarecer, porque, enfim, acho que para muitos deve ser um primeiro contato com a estrutura mais geral do programa. Quando a gente está falando de ensino integral híbrido, a gente está chamando de integral híbrido porque ele vai ser direcionado para os alunos de anos finais e de ensino médio diurnos, que hoje já contam com 5h15 de aula por dia. A ampliação desses alunos vai ser de 1h45, utilizando o ensino híbrido e essas trilhas formativas sobre as quais a gente está conversando hoje, dando aí no total 7 horas por dia, o que já configura tempo integral. Por isso que a gente está chamando de ensino integral híbrido, né? E por fim, a gente também tem essa outra frente, que é uma variação do programa de ampliação híbrida, que é o ensino médio noturno ampliado. Hoje, os nossos alunos de noturno, como vocês sabem, eles têm 4 horas de aula por dia. Eles passarão a ter 5h15, porque a ampliação deles vai ser de 1h15. Já é um grande avanço, porque eles vão passar a ter o que os nossos alunos de diurno regular hoje têm, né? Tendo aí mais um espaço para complementar a sua aprendizagem e aprofundá-la, ou mesmo recuperar ela pensando na defasagem. Desculpa, antes de você entrar no conteúdo das trilhas, acho que tem algumas coisas importantes para pontuar. A primeira delas é que é um programa por adesão. A gente vai chamar esses alunos a participarem, a gente tem um público-alvo vulnerável e tal, mas a gente quer também que os outros alunos, ainda que eles não recebam chip ou sejam orientados por um professor, eles possam trilhar essas trilhas formativas que a gente está desenhando, que vão ser compostas pelos centros de mídias, por plataformas parceiras, enfim, o Dan vai explicar melhor, mas
só reforçar que é um programa por adesão, né? Então, a gente tem um desafio e, ao mesmo tempo, o aluno está apto a escolher se ele quiser participar ou não, e o professor também, né? O professor vai ser remunerado por isso e pode escolher participar ou não. A trilha formativa, né, talvez seja, acho um termo que talvez tenha sido usado em outros contextos, a gente está falando de uma jornada, né, de aprendizagem que vai ter uma sequência aí lógica, né, cronológica, para que esse aluno possa, sob orientação desse professor orientador de estudos, que, como a Daniela disse, vai funcionar como um tutor, né, ele percorrer todo esse caminho. Esse caminho vai ser composto por 3 caixinhas ou 3 elementos. O primeiro elemento é o que a gente está chamando de apoio à aprendizagem. O que é esse elemento? Esse elemento é o que mais chega próximo de um tempo que ele vai ter de recuperação das habilidades essenciais ou aprofundamento, no caso dele ser um aluno que não está com uma defasagem relevante, né? Aqui a gente está falando de uma priorização maior para português e matemática, mas não se limitando a essas 2 áreas do conhecimento, porque a gente também vai dar espaço e oportunidades, tanto em relação à oferta de conteúdos no centro de mídias, como em plataformas parceiras, para acesso a conteúdos, né, e habilidades de outras áreas do conhecimento, que não só português e matemática. Mas nesse elemento a gente está dando uma prioridade para essas 2 áreas do conhecimento. Como a gente já conversou aqui, são 2 momentos na semana, né, 2 horas aula, então 90 minutos por semana, em que esse professor vai estar junto do seu pequeno grupo de 8 ou 12 alunos, a depender da frente do programa, para poder ajudá-los a organizar a sua rotina de estudos em relação ao apoio à aprendizagem, poder servir como ponte para tirar eventuais dúvidas, né? Esse professor ele não vai ser um professor que vai exercer um papel de regente ou especialista, ele não vai dar aula, né? Ele vai ser um tutor, por isso que ele pode ser de qualquer disciplina, ele eventualmente vai poder apoiar com dúvidas da área de especialidade dele, mas a ideia é que ele tem um papel mais generalista de orientação de estudos para esses alunos, né? Existe uma linha aí que é a coluna vertebral das trilhas, que é o que a gente está chamando de missões. O que são as missões? São projetos integradores, né, com caráter interdisciplinar e também mais prático, mais mão na massa, né, para que esse aluno possa desenvolver habilidades essenciais de outras áreas do conhecimento, das diversas áreas do conhecimento, de uma forma mais a abordar problemas da sua comunidade escolar, questões que o afligem, coisas relacionadas aos seus projetos de vida e sonhos. Isso vai ser muito importante, por quê? Porque é uma forma de atrair o aluno a aderir a essa ampliação. Eu não estou falando para ele, aluno, a gente tem aqui uma coisa muito legal de ensino híbrido para você recuperar a sua aprendizagem. Não, eu estou falando para ele, aluno, você tem aqui uma oportunidade de aprender de uma forma diferente. Talvez o que no tempo regular você não esteja conseguindo aprender tão bem. Você vai ter um grupo de amigos próximos seus, que vai ser esse grupo da sua equipe. Você vai ter um professor que vai estar muito próximo de você, que vai ter um papel, uma figura de ser um tutor, né? Então eu estou dando para ele, na verdade, recursos para não ser algo igual ao que ele tem no tempo regular, mas algo a mais, algo que faz ele avançar e se potencializar para conseguir atingir o seu projeto de vida. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Um exemplo muito legal que a gente estava construindo, por exemplo, é ter um projeto referente à construção de um barco, né? Tudo que envolve de áreas de conhecimento para que isso se viabilize dentro dos contextos das escolas. Obviamente, os professores vão contar com apoio formativo para tanto adaptar esses roteiros de desenvolvimento das missões nos diferentes contextos, né? E a gente sempre conta com a flexibilidade para que não seja nada estanque, para que seja possível adaptar isso para os diferentes contextos que a gente encontra no nosso estado, né? Por fim, existe aqui a importância da formação desses professores, né? O pré-requisito para ser um professor orientador de estudos é fazer esse curso, que é o Ensino Híbrido Práticas de Orientações de Estudo, que está disponível no AVA da EFAP, que serve também para mobilidade funcional, né? Um curso de 30 horas.
e é um curso introdutório sobre ensino híbrido, né? Ele fala um pouco sobre o nosso programa de ampliação híbrida, mas ele vai além, né? Ele traz as questões relacionadas à sala de aula invertida, rotação por estações, várias dessas questões referentes ao ensino híbrido que dialogam muito com o nosso programa, né? Mas que também servem para a preparação do professor para além do programa. Por que é tão importante o apoio formativo a esse professor? Porque a gente está lançando aqui uma coisa muito diferente, né? E a gente está falando de um aluno que vai ter que desenvolver muito sua autonomia e seu protagonismo para conseguir desenvolver essas missões, mas também conseguir percorrer essa trilha de forma geral, né? Sob orientação desse professor, mas o tempo todo, às vezes, muito individualmente ou em cooperação com seus pares, né? Por isso que o apoio formativo é tão importante, que a gente sabe que a gente está lançando uma coisa que é muito diferente e para que ela tenha sucesso, como tudo que a gente faz na rede, precisa ter professores que compram a ideia e estejam bem apoiados para conseguir fazer as coisas darem certo nos seus diferentes contextos, que no final das contas são eles os grandes determinantes para que isso dê certo. No encontro dos PCNPs de hoje, a gente abordou a questão do ensino híbrido, como que o Centro de Mídias vai integrar essa nova modalidade de ensino com o presencial, que vai ser aí contemplado em 2021 com retorno às aulas presenciais. O ensino híbrido ele vai vir para unir, né? Ele vai para unir aquele professor que está na sala de aula e com aquele aluno que está presencial e unir aquele aluno que não está no momento na sala de aula, está em casa, no seu ensino remoto. É a união desses dois ambientes. Eu sou a professora Fabiana aqui do Centro de Mídias. Então hoje a gente vai apresentar para vocês, né, algumas questões sobre o login do aplicativo, sobre as funções que ele tem. Então a gente vai ter aí a questão do Centro de Mídias, né, que vem auxiliando já nesse período que teve de pandemia, né, que não teve as aulas presenciais, o Conecta Educação, o CIMED, e agora a gente também vai falar sobre o diário de classe, já que ele, né, ano passado houve a migração, né, então ainda houve a utilização do diário em papel com o diário de classe, e esse ano a gente está transicionando para a utilização do diário de classe. Então, para começar, né, a gente tem aí a questão do Centro de Mídias. A maior utilização dele é pelo aplicativo, porque pelo aplicativo a gente consegue ali ter os dados patrocinados, e a gente sabe que isso ajuda muitos alunos que não têm acesso à internet, que às vezes não têm internet em casa. Então, o principal benefício do aplicativo é principalmente os dados patrocinados, e porque ele dá link também a outras questões do aplicativo, como repositório, o site do Centro de Mídias com os horários. Então, ele tem um benefício para o aluno por causa dos dados patrocinados. A única coisa é que nós ainda não conseguimos os dados patrocinados para baixar, né, muitas vezes o aplicativo. Então, nesse momento que o aluno vai precisar ali de um sinal de Wi-Fi e internet, depois que ele baixou o aplicativo, fez o primeiro login, ele não vai mais precisar, né, ter ali uma internet, Wi-Fi e tudo mais, porque os dados são patrocinados. Então, como baixar e instalar? O aplicativo agora ele foi unificado. Antes havia uma divisão entre os aplicativos, então a gente tinha um aplicativo para anos finais e ensino médio, e havia o aplicativo para os anos iniciais. A partir de fevereiro agora, esse aplicativo já vai ser unificado. Então, isso também vai ajudar os professores, né? Vai ajudar ali o grupo gestor da escola, porque vai ter uma união desses aplicativos e vai ser apenas o aplicativo que era utilizado no ensino médio. Então, é aquele verdinho, aquele rosa e azul que era dos anos iniciais, não é mais utilizado. Então, eles podem baixar tanto na Play Store quanto na iOS, né? Então, ele tem disponível tanto para Android, tanto para o iPhone, né, que é o sistema iOS, e é só colocar como Centro de Mídias SP. Nessa primeira semana de aula, vai ser exatamente na primeira semana, vão ter aulas de tutorial para esses alunos, transmitidas pelo Centro de Mídias, para como baixar esse aplicativo. E aí a gente entra no login. Eu acho que, na verdade, uma das maiores dificuldades que a gente encontrou, né, que a gente viu na rede, na verdade, foi o login no aplicativo. Principalmente porque o login do aplicativo é vinculado ao RA. E a gente sabe que os alunos, né, ali, eles basicamente não sabem o RA deles, não sabem onde encontrar esse RA. Então, assim, por enquanto, o login continua sendo pelo RA, porque justamente é a maneira com que a gente tem, né, de identificar esse aluno, de saber quem ele é.
Então, isso está sendo pensado para ver como a gente consegue facilitar, mas por questão de segurança, por enquanto, se mantém sendo o RA do aluno, tá? Tentar lembrar os alunos, né, os professores, que o RA sempre tem o dígito e que, por mais que a gente esteja trabalhando com a rede, né, estadual de São Paulo, a gente pode receber alunos de outros estados e eles podem fazer o login com o RA deles, né, só mudar ali o F. A primeira senha de acesso do aluno é sempre a data de nascimento dele. Ele pode mudar essa senha posteriormente. Isso exclusivamente para o aplicativo, tá? No CMSP Web, já a conexão já é um pouco diferente, o login. Que a gente percebeu que uma das dificuldades do login dos professores é porque o login é o RG. Porém, é o RG como consta na sede, e não necessariamente o número completo do seu RG. Então, a gente percebeu que muitos professores tiveram essa dificuldade. Vou dar o meu exemplo. O meu RG tem dígito. Tanto para o PortalNet quanto para a sede, esse dígito nunca existiu. Tá? Então, se eu colocar no login do meu aplicativo do Centro de Mídias o meu RG com dígito, ele não me reconhece, porque a sede não me reconhece com esse dígito. Então, isso é um dos principais, né, que a gente viu dos professores, além do UF. O UF dos professores é onde foi emitido o RG desse professor. Então, se esse professor, por exemplo, é de Minas Gerais, ele vai ter que colocar ali o MG. Se o professor for do Rio de Janeiro, RJ. Da mesma maneira, quando a gente loga no SED, né, que é RG, o número, e aí no final você coloca SP, MG, da onde foi emitido o seu RG. E a senha é a do SED. Então, talvez seja importante repassar para alguns professores que ainda estão tendo problema no aplicativo, que o aplicativo ele é vinculado ao SED de alguma maneira, né? Então, ele só vai reconhecer esse professor se o login dele for o mesmo login que ele tem no SED. Então, sendo assim, o RG, como consta no SED e no PortalNet, na mesma maneira, o F do RG, que consta no PortalNet e na sede do aluno, aparece para ele o esquecer o RA também, tá? A gente vai mostrar para vocês também o passo a passo de como conseguir esse RA, né, do aluno na sede. A gente vai depois deixar também esses materiais disponíveis para vocês, justamente para que vocês possam repassar para as escolas e tudo mais, né, passar para os professores, diretores, para justamente fazer, ajudar esses alunos também a como encontrar o próprio RA deles, não só para o Centro de Mídias, mas muitas vezes para o próprio acesso do SED. Então, assim, depois que o aluno fizer o primeiro login, né, muitos deles já fizeram, mas vai aparecer a solicitação de conexão, né, que é justamente você autorizar o uso de VPN. Né, o que é esse VPN? É justamente os dados patrocinados, tá? Então, por exemplo, mesmo se você é professor, se você loga no Centro de Mídias e você não está conectado a uma rede Wi-Fi, ele vai aparecer para você a opção dos dados patrocinados. Então, qualquer acesso ao aplicativo, seja de aluno, ele vai ter ali, né, seja de aluno, professor, coordenador, vai ter ali os seus dados patrocinados. Então, esses dados patrocinados, eles vão acontecer tanto para os funcionários, tanto para os alunos, mas também para todas as outras pessoas que acessarem por uma rede, né, que não seja Wi-Fi. O VPN, ele precisa estar com o 3G ligado do celular, tá? Então, existe um patrocínio de dados, mas se o aluno, por exemplo, desligar ali a opção do 3G, do 4G, ele não vai dar acesso a esses dados. Então, ele precisa estar com o acesso de dados ligado, tá? E sem estar em nenhuma rede Wi-Fi. Se ele estiver numa rede Wi-Fi, o aplicativo vai consumir os dados da rede Wi-Fi. A criação do WhatsApp Web facilitou bastante esse acesso dos alunos, né, aos centros de mídias, para os professores também. A gente viu ali um aumento. Então, justamente, a gente sabe que hoje o CMSP Web ele é de extrema importância, né, e ele traz aí um peso bem grande dos acessos ao centro de mídias pelo CMSP Web. Como vai funcionar esse login? Você só consegue acessar o CMSP Web com o login do aplicativo. Então, você logando no aplicativo, você vai ter ali do lado, no menuzinho lateral, que são aquelas 3 barrinhas, né, quando você acessa ali, acesso ao CMSP Web. Ele vai gerar para você esse código, né, um código aleatório para cada pessoa, então ali composto de letras e números. E esse código, na verdade, é o que vai ser a senha do seu acesso para o CMSP Web. Então, você vai usar ali o seu login, que é o RG do professor, né, ou o RA do aluno, e para a senha, ao invés da senha do SED ou da data de nascimento para o aluno, vai ser substituído por esse código que é gerado
pelo aplicativo do Centro de Mídias, tá? Mas a gente tem visto, né, que o CMSP Web, na verdade, tem sido melhor para os alunos, principalmente por causa que a gente sabe o tamanho da tela é maior, então, né, fica muito mais fácil para o aluno enxergar, fica muito melhor para o aluno ver. A gente sabe que muitos deles ali ficam no computador, né, tanto para acessar o Google Classroom, entre outras coisas que eles têm usado aí no período da pandemia, para poder fazer as atividades, para poder se manter em contato com os professores, se manter em contato com a escola. Esse acesso aos canais, para o aluno, aparece apenas os canais que ele pode acessar. Então, se você entrar no login de um aluno do 7º ano, né, vai aparecer ali só o login do 7º. Se ele for um aluno do 3º ano do médio, vai aparecer apenas o canal do 3º ano do médio. Na verdade, a partir dos professores é que esse login, né, esse acesso às salas é maior, porque justamente ele tem a opção de diversas salas, além das salas de formação, né, as salas do canal Gestão, que normalmente as lives, né, do Rocieli, entre outras programações, são exibidas no canal Gestão, mas é sempre no menuzinho aqui de baixo. Então, basicamente, fica bem visual para o aluno, né, que para qualquer tipo de acesso que ele precise mais rápido, seja os canais, as turmas, as conversas, ou inclusive no Outros, né, que é onde ele vai encontrar esse repositório de aulas, ele vai encontrar ali o CMSP Web, o site do Centro de Mídias com os materiais de apoio, com os horários das aulas, ficam bem visuais já na parte da frente do aplicativo, né? Basicamente, esse menu lateral, ele só vai utilizar justamente para o acesso ao CMSP Web, se ele quiser ver as informações ali do login dele. Mas todo esse menu vai ser ali embaixo. Então, esse é o canal das séries, né, onde ele pode assistir. Então, aqui a gente tem o chat das turmas. O chat das turmas foi justamente uma maneira de que os alunos pudessem interagir com os próprios colegas, com os próprios professores, né? A gente sabe que, querendo ou não, é um volume muito grande de alunos que estão acessando ao mesmo tempo ali o Centro de Mídias, né? A gente ali, às vezes, estava em aula, o chat estava uma insanidade, por isso, normalmente, a gente sempre tem um professor mediador, que é para justamente, né, ficar olhando ali o chat. Então, isso foi uma maneira também dos alunos terem a gente ter um maior controle desses alunos com quem eles estão interagindo, né? Dele ter o professor ali para auxiliar ele, tirar as dúvidas, porque nem sempre na aula ao vivo a gente consegue esclarecer todas as dúvidas dos alunos, a gente consegue dar um feedback a todas as mensagens que a gente recebe. Então, essas turmas, elas vão aparecer aí para o aluno, obviamente, a turma que ele está cadastrado, e para o professor, todas as turmas que ele tem cadastrada, né, que ele dá aula, para que justamente ele possa acompanhar com esse aluno, né, as aulas do Centro de Mídias, tirar as dúvidas, ver o que os alunos ali estão comentando, estão falando, para poder auxiliar. E também agora no chat das turmas, né, como a gente está tendo essa ideia do ensino híbrido, do retorno às aulas, a gente vai ter também a realização de transmissões dentro desse chat da turma. O que isso significa? O professor vai poder transmitir a aula dele de casa, tá? Então, vai aparecer para ele um recurso, né, ali do lado, na própria tela, para que ele transmita. Se ele estiver transmitindo pelo aplicativo, né, ele só vai ter ali o recurso de câmera, né, então ele pode ali transmitir a aula de casa mesmo para os alunos. E se ele estiver fazendo essa transmissão do computador dele pelo CMSP Web, ele também tem a possibilidade de fazer o espelhamento de tela para passar a tela para os alunos também. Então, em relação à disponibilidade de canais, os canais eles vão ser disponíveis, né, como eu estava falando, é variável dos alunos, professores e servidores, né? Inclusive, para a gente aqui do Centro de Mídias também, os canais que aparecem para a gente são diferentes. Porque justamente cada nível, vamos dizer assim, tem acesso aos canais que, né, ele vai ter alguma utilidade. Então, os alunos, eles têm apenas acesso ao canal da classe dele, né? Então, se ele é da 2ª série do ensino médio, a única sala que vai aparecer para ele é da 2ª série do ensino médio. Os professores vão ter o canal da formação, vão ter os canais da gestão, e os demais servidores, como diretores, né, diretores de núcleos, PCNPs, vão ter também ali outros canais, que são justamente canal de dirigentes, canal de diretores, né, porque são onde vão acontecer as formações, né, onde existe ali a transmissão de formações, muitas vezes de cursos, de aulas. A gente também tem agora a questão do repositório, né? Então, antes o aluno precisava, para poder encontrar ali a aula, ele tinha que colocar ali no YouTube, lembrar qual era o dia, tudo mais.
E o repositório ele veio como uma maneira de auxiliar esse aluno a encontrar aquela aula que ele precisa, e não só o aluno, mas o professor também. Porque como no YouTube, sim, todas as aulas ficam disponibilizadas no YouTube, só que você não tem ali no YouTube um filtro de busca para você, por exemplo, procurar por palavras-chave, pela habilidade que foi utilizada naquela aula. Então, o repositório vem como uma maneira de facilitar o professor ou o aluno de encontrar. Esse repositório ele pode ser acessado pela web, né? Então, pelo site do Centro de Mídias, você encontra ali o acesso ao repositório, né? E qual é o benefício, né, do repositório em relação a, por exemplo, o próprio YouTube? Por enquanto, a gente só tem as aulas, né, de 2020, algumas aulas estão sendo transmitidas ao vivo, né, agora em janeiro, mas a partir de fevereiro a gente já vai constar as aulas de 2021, então ele pode procurar pelo ano letivo, qual é o tipo de ensino, então ele pode ver, não, eu quero especificamente uma aula que foi transmitida para o EJA, eu quero especificamente uma aula que foi transmitida para os anos iniciais, para os anos finais, para o ensino médio. Isso ele também pode ainda filtrar ainda mais, então eu quero uma aula do ensino médio da 2ª série, eu quero uma aula do ensino médio da 3ª série, eu quero uma aula dos anos iniciais do 4º ano. A data de realização, tá? Lembrando, para você pesquisar no repositório não precisa preencher todas essas etapas, tá? Você tem o componente curricular, a gente tem aí tantos componentes curriculares, né, como que a gente já está habituado, né, como língua portuguesa, matemática, história, mas a gente também tem aí a grade do Inova, então as aulas de tecnologia, projeto de vida e eletiva também, assim como outras aulas que vão ser integradas, por exemplo, como as do CEL, né, que são os centros de línguas. O assunto, na verdade, o que acontece? Você pode colocar qualquer palavra-chave. Então, por exemplo, você colocou ali, não preenchi data de realização nem componente curricular, mas eu quero uma aula da 2ª série do ensino médio que fale, por exemplo, sobre sustentabilidade. Então, é só no assunto eu colocar ali sustentabilidade, ele vai procurar por todas as aulas que trataram do tema. Quando a gente sobe uma aula para o sistema, né, que a gente sobe, ela passa por diversos processos, né, até ela ser aprovada e ir para o ar, a gente também preenche quais são as palavras-chave dessas aulas, né? Então, eu dou aula, por exemplo, de sociologia. Então, eu preencho lá, bom, essa aula eu vou tratar sobre Weber, vou falar sobre capitalismo e vou falar sobre, sei lá, tensões na América Latina. Então, a gente preenche essas palavras no sistema. Então, quando elas vão para o repositório, essas palavras-chave ficam anexadas. Então, por exemplo, eu dei uma aula sobre, sei lá, preconceito. A Luísa, de História, ela também deu uma aula com o tema preconceito. Aí, a Luana, lá, Projeto de Vida, também deu uma aula com o tema preconceito. Então, se você não preencheu o componente curricular, nem a data de realização, mas você quer uma aula da 2ª série que fale sobre preconceito, mas não de um componente curricular específico, na hora que você colocar, como a gente colocou na nossa palavra-chave, que uma das temáticas da nossa aula era preconceito, vai aparecer aqui embaixo todas as aulas que apareceram com a temática de preconceito. Eu quero uma aula que eu vou dar até um exemplo que eu fui procurar, eu fui ver nesse repositório, né, ver como ele funcionava. Eu coloquei, eu acho que foi da 2ª série do ensino médio, inclusive foi alguma série do ensino médio, coloquei preconceito, veio até, inclusive, uma aula de português sobre preconceito linguístico, né? Então, aqui é uma maneira do professor, às vezes, procurar o aluno palavras-chave. Eu não sei exatamente o componente, mas eu quero uma aula que fale sobre esse assunto. Ele consegue colocar ali a palavra-chave e encontrar quais as aulas, né, que foram vinculadas a essa palavra-chave. E isso eu acredito seja de mais uso do professor do que o aluno. Ele vai poder ali achar a aula por habilidade, tá? Então, quando ele coloca esse selecione, vai aparecer todas as habilidades para o professor. Ele pode procurar habilidade, tanto pelo código quanto digitar o começo ali da habilidade. Procurar, a lista é um pouco comprida, né? Mas assim, se ele colocar o começo da habilidade ou o código da habilidade, ele procurar, vai aparecer todas as aulas que foram transmitidas dentro daquela habilidade, tá? Nós abordamos com o PCMP uma nova funcionalidade que o aplicativo do Centro de Mídias vai oferecer para a rede, que são as tarefas. Ao final de cada aula transmitida pelo Centro de Mídias ao vivo, o estudante vai poder acessar um menu de tarefas que foram elaboradas
por nós aqui no Centro de Mídias, exclusivamente para os estudantes. São questões de múltipla escolha, que o estudante poderá responder diretamente no aplicativo. Imediatamente ele vai ter acesso ao gabarito, ou seja, ele vai saber na hora qual é a resposta correta daquele exercício, daquela atividade, e isso vai trazer várias possibilidades para os professores da rede, tanto para a gente aferir o grau de comprometimento do estudante com a programação, ou seja, se ele assistiu a aula até o final. Isso também poderá ser usado posteriormente pelos professores da rede para compor a média bimestral dos estudantes, ou seja, pode servir como uma avaliação e também como controle de frequência pelas essas tarefas do Centro de Mídias que a gente oferece no nosso aplicativo. Bom, daqui para frente a gente tem que pesquisar, estudar, se aprofundar nessas metodologias, ver o quanto elas podem ser adaptadas à realidade que a gente tem, porque a gente sabe que tudo que é pensado, às vezes é pensado fora até da realidade brasileira. Então a gente estuda, entende e propõe para os nossos professores. Toda essa parte, ela cabe ao PCNP com certeza, porque o professor, tudo vai ser retomado e ele tem os seus alunos para que ele dê conta, é o PCNP que vai fazer todo esse trabalho de pesquisa, adaptação e então propor para o professor, né? Por meio de formações, ATPC, orientações técnicas. Eu vejo que esse evento ele traz muitos benefícios, não só para nós que estamos na área de tecnologia, como também para os nossos professores e para os nossos alunos.